Bem, como eu já tinha antecipado para vocês, a forma de dimensionamento ela é estritamente simples, tá? Nós utilizaremos o método de unidades de Hunter de contribuição, ou simplesmente o UHC, tá? Para fins de dimensionamento. Então, nesta aula, a gente vai ver toda a parte ainda conceitual e ao final da aula nós veremos aí um dimensionamento conforme esse método. Então, o sistema basicamente, tá, de esgotamento sanitário, tá, é bem simples. Tá? O que a gente vai fazer é consultar tabelas, tá? Então fiquem muito atentos quando eu falar dimensionamento, conforme tabela 1, 2, 3, 4. Então basicamente consultas a tabelas de unidades de contribuição nas tubulações. Então vamos lá, vamos seguir. A tabela 1, tá? Nós teremos a base do dimensionamento, onde nós teremos aqui os aparelhos sanitários, elencados aqui, tá? A tubulação a qual ela será instalada, tá? E o número de unidades de contribuição Hunter que estão relacionados aí com cada equipamento sanitário. Então, percebam que muitas vezes tá, a gente precisa dar uma olhada no manual para verificar realmente se a tubulação, o diâmetro mínimo a ser instalado é igual ou equivalente a esse daqui. Tá? Então, caso não seja, então é necessário que a gente consulte uma outra tabela para adequações da quantidade de unidades Hunter de contribuição. Então, vamos ver inicialmente tá? A parte que pertence ao subsistema de coleta e transporte de esgoto, tá? A parte das tubulações. Então vamos ver as tubulações, o dimensionamento das tubulações, e depois a gente vê essa outra parte. A gente já viu na aula anterior, né, que as tubulações do sistema de esgotamento sanitário, a princípio nós temos o ramal de descarga e o ramal de esgoto, tá? E são essas tubulações que a gente vai passar a dimensionar. Então, os ramais de descarga, tá? Aqueles que não tiverem, não pertencerem aí à tabela 1, então nós faremos uso da tabela 2, tá? Para conseguir calcular aí a quantidade de números de contribuições Hunter relacionadas à instalação. Então, para aparelhos não relacionados na tabela 1, deveremos estimar a quantidade de unidade de contribuição correspondente e o dimensionamento deve ser feito conforme a tabela 2. Então, se no manual conter que a tubulação necessária para a instalação é a de 40 milímetros, então nós teremos aí duas unidades Hunter de contribuição. Se exige 50, 3, 75, 5 ou se for 100, 6 unidades Hunter de contribuição. Para os ramais de esgoto, tá? Utilizaremos a tabela 3. Tá? Recomende-se ainda com relação às declividades mínimas que a gente já tinha falado. Né? Então, se a tubulação tiver diâmetro igual ou inferior a 75, a declividade aí é de 2%. Caso seja igual ou superior a 100, nós teremos aí 1% de declividade da tubulação. Então, para o dimensionamento dos ramais de esgoto, tá, nós teremos aí esses diâmetros de tubulação correlacionado aí com essa quantidade de contribuições Hunter. Os tubos de queda, tá, nós utilizaremos aí a tabela 4, tá, que relaciona aí, né, o diâmetro da tubulação com a quantidade de pavimentos
contemplados aí no dimensionamento. Então, para prédios de 3 pavimentos, obedece essa coluna, e para prédios com mais de 4 pavimentos, essa outra coluna. Então, em relação ao tubo de queda, a gente já viu que o dimensionamento é feito, né, tomando aí como princípio a tabela de número 4. Só que a gente viu também, né, que o tubo de queda ele pode ter desvios, né? Se houver desvio, então é necessário que a gente analise a colocação do desvio. Então, quando esse desvio ele é inferior a 45 graus com a vertical, o que é que acontece? O tubo de queda é dimensionado conforme a tabela 4. Então, vamos analisar aqui o nosso tubo de queda dessa instalação aqui. Então, aqui nós temos o nosso tubo de queda. Esse tubo de queda ele vai encontrar um desvio aqui nesse pedaço aqui. Então, percebam que aqui, né, houve um desvio, né, de 90 graus. Então, o desvio aqui foi superior a 45 graus. Então, é necessário que a gente analise o desvio. Então, a parte de cima do desvio, que fica acima, nós calculamos, né, conforme as orientações aí das contribuições dos aparelhos, né, de acordo com a tabela 4. A parte que for horizontal, tá? A parte que for horizontal, a gente vai calcular conforme a tabela 5, uma vez que nesse trecho é tratado como um subcoletor. Tá? Já na parte abaixo desse desvio, tá? A gente segue com a tratativa normal, tá? Ou seja, observando aí as contribuições Hunter, advinda aí dos aparelhos, e utilizando para isso aí as conformidades de acordo com a tabela número 4. Bem, neste ponto, cabe aí uma observação. Calculado a quantidade de contribuições Hunter abaixo do desvio, tá? É bom lembrar que o diâmetro dessa tubulação, tá? Ele não pode ser inferior ao diâmetro calculado no desvio, ok? Então, tem que verificar aí a condição do diâmetro do desvio para definir o diâmetro que ficará inferior à localização do desvio. O coletor predial e subcoletores, né, aí já na parte inferior, né, na parte térrea da edificação, né, normalmente na parte não pavimentada, né, então isso para facilitar a manutenção das próprias tubulações. Então, ela deve ser feita conforme a tabela 5, né? Onde ela relaciona aqui, né, o diâmetro, né, com o número máximo de contribuição de acordo com a declividade mínima adotada para a tubulação. Então, para tubulações para declividades de 1%, né, por exemplo, né, nós receberíamos até 180, né, para tubulações com declividade de 2%, nós pegaríamos 216, e para declividades de 4%, nós conseguiríamos, com a mesma tubulação de 100, 250 unidades de contribuição. Então percebam que a declividade ela é bem importante para que a gente consiga fazer um dimensionamento enxuto utilizando os diâmetros com menor diâmetro. Então, falando em preço, né, as tubulações de 100 milímetros são muito mais baratas do que a de 150 e muito mais baratas do que a de 200. Então, percebam que a declividade pode e deve ser utilizada sempre que possível, né, para que a gente consiga aí baratear
os custos da nossa instalação predial de esgoto. Só que a gente tem que lembrar, né, que essas declividades elas sempre estarão limitadas aí à condição da altura do tubo coletor público. Então é sempre bom realmente descobrir a altura desse coletor para que aí a gente descubra qual é a declividade máxima que a gente pode adotar, porque aí a gente consegue realmente diminuir bastante aí o diâmetro da tubulação a ser instalada. Ainda sobre coletor predial e subcoletores, tá? O coletor predial e os subcoletores podem ser dimensionados pela somatória de unidades Hunter, conforme a tabela 5. O coletor predial deve ter no mínimo um diâmetro mínimo de 100 milímetros. No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores em prédios residenciais, devem ser considerados apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro pela somatória de unidades Hunter de contribuição. Nos demais casos, devem ser considerados todos os aparelhos de contribuintes para o cálculo de unidades de UHC. Então, como normalmente a tubulação mínima aí, quer dizer, a tubulação máxima de diâmetro máximo das instalações é o da bacia sanitária, e como geralmente todos os outros equipamentos acabam sendo interligados ao ramal da bacia sanitária, que está instalada a bacia sanitária, então é por isso que aí ele deve ter realmente esse diâmetro mínimo aí de 100 milímetros. Os desconectores, né? A gente já conversou sobre os desconectores, né? Todo o sistema predial de esgoto ele deve ser protegido por um tipo de desconector, justamente para que os efeitos dos gases, né, não provoquem aí tensões que dificultem aí o transporte do material, tá? Como também a questão do acesso aos gases provenientes da tubulação. Então, os desconectores, tá? Normalmente aí a questão das caixas sinfonadas, tá? Elas devem ser dimensionadas conforme a tabela 6, que é essa tabelinha que está sendo apresentada aqui. Tá? Então, no caso das caixas sinfonadas especiais, o fecho hídrico deve ter a altura mínima de 20 centímetros. Tá? As mesmas devem ser fechadas hermeticamente, com tampa facilmente removível, e o orifício de saída deve ter o diâmetro nominal de no mínimo 75 milímetros. Tá? Então, lembrando aí, né, que quando a gente tiver o sistema de sinfonamento, né, adotar aí, né, essa dobra aqui, né, a dobra proveniente do sistema de sinfonamento, né, igual aí o diâmetro do sinfonamento, né, que normalmente é aí em torno aí de 5 centímetros. Então, garantir aí que tenha realmente essa dobra, essa retenção aqui, essa curva aqui, né, do sifão formando um U, com pelo menos 5 centímetros mínimos aí, do fecho hídrico. Então, a tabela 6 ela correlaciona o diâmetro nominal, tá, do desconector aí, com o valor proveniente aí das unidades Hunter de contribuição. Bem, ainda sobre os desconectores, né, como vimos, né, o desconector ele tem que ser necessariamente ventilado, justamente para fazer a captura dos gases oriundos do sistema de esgoto, tá? E fazendo com que esses gases eles não ressequem o fecho hídrico. Então, para que isso funcione de forma adequada, tá? A distância do desconector à ligação do tubo ventilador que o serve não deve exceder ao limite da tabela. Então, se nós temos aqui, por exemplo, a coluna de ventilação, a distância da coluna de ventilação ao desconector, tá, vai depender
do diâmetro nominal de descarga do desconector. Dessa forma, se o diâmetro de descarga do desconector for de 40 milímetros, então a distância máxima entre o desconector e a coluna de ventilação não pode ultrapassar 1 metro. Por outro lado, se for, por exemplo, de 50, essa tubulação aqui, então a distância máxima entre esse desconector e a coluna de ventilação não pode exceder a distância máxima aí de 1,20 m. Dispositivos complementares. Nós temos diversos dispositivos complementares. Entre eles nós temos aí, por exemplo, a caixa de gordura. Então a caixa de gordura são dimensionados em função do número de cozinhas atendidas por ela. Tá? Dessa forma, procede-se da seguinte maneira. Para a coleta de apenas uma cozinha, tá? Pode ser usada uma caixa de gordura tida como pequena. Para coletas de uma ou mais cozinhas, deve ser utilizado pelo menos a caixa de gordura simples. Para a coleta de 2 a 12 cozinhas, deve ser utilizada pelo menos a caixa de gordura dupla. Para a coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, entre outros, devem ser previstas caixas de gorduras especiais. A tipologia das caixas de gordura, em função de suas dimensões características, é apresentada na tabela 7. Então, a tabela 7, nós temos aqui, tá? Tratando aqui, ó, caixa de gordura pequena, caixa de gordura simples, caixa de gordura dupla e caixa de gordura especial. Então, nós temos aí, tá? Toda uma concepção aqui de dimensões, tá? Relacionadas aí com o diâmetro, com a parte submersa do septo, com a capacidade de retenção e com o diâmetro nominal de saída da tubulação, tá? Correlacionando aí com a tipologia das caixas. Tá? As caixas especiais, tá? Elas podem ser dimensionadas utilizando essa metodologia aqui, que é bem simples também o dimensionamento. Então, distância mínima entre o septo e a saída, 20 cm, o volume da câmara de retenção calculado conforme esta formulazinha aqui, onde o volume é dado por 20 litros mais N, que é o número de pessoas pela cozinha que despeja na caixa, tá? Multiplicado por 2 litros. Então, calcula-se aí o volume e constrói-se essa caixa aí de gordura. Tá? Então, para residências, tá, de pequeno porte, nós já temos disponível no mercado, e eu até aconselho, tá? Porque ela já vem com a caixa realmente muito bem executada, tudo já calculado, né? Garantido aí toda a impermeabilização e os sistemas de conexão que são bastante práticos, já vem com sistema de peneira para fazer a captura de gordura e até mesmo de resto de alimentos, facilitando aí a manutenção da caixa de gordura. Essa caixa de gordura ela deve realmente ser feita manutenções periódicas, principalmente se não obedecer a um perfeito dimensionamento. Então aqui nós temos aqui a figura, tá, da caixa de gordura, onde nós temos aqui a figura do septo, tá, e do diâmetro interno, tá, da nossa caixinha, tá, caso ela seja retangular, ou se ela for aí no caso de seção circular, então ela pode ser feita aí arranjada dessa forma aqui. Então, só lembrando, a saída sempre fica numa posição relativamente mais baixa, né? Onde a gente normalmente instala essa tubulação aqui imediatamente inferior à tubulação de entrada, e a captura dessa água
daqui da gordura através do septo. Então a gordura é mais leve, ela vai sendo alojada aqui na parte superior, né? A água mais pesada ela desce e aí ela acaba saindo aqui pela tubulação de saída. Então essa caixa de gordura ela tem que passar por revisões realmente bastante efetivas para que o excesso de gordura e de materiais aqui oriundos da cozinha que eles sejam removidos de tempos em tempos. Ramal de ventilação. Então, como a gente já viu, né, toda a tubulação de ventilação deve ser instalada de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ter ingresso possa escoar. Possa escoar completamente por gravidade para dentro do tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem. Então, como a gente viu, né, ele realmente é uma parte que garante aí que as tubulações não tenham pressões internas dentro da tubulação, né, garantindo aí que a pressão externa seja a mesma pressão da tubulação interna, tá? Então, fazendo com que os líquidos que passarem por dentro da tubulação percorram sem maiores complicações. Então, toda coluna de ventilação deve ter diâmetro uniforme, tá? A parte da extremidade inferior ligada a um subcoletor ou a um tubo de queda em pontos situados abaixo da ligação do primeiro ramal de esgoto ou de descarga, ou nesse caso, nesse ramal de esgoto ou de descarga. A extremidade superior deve se situar acima da cobertura, né, como já vimos, do edifício, ou ligada a um tubo ventilador primário a 150 milímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais elevado aparelho sanitário por ele servido. Então, a gente viu esses 150 milímetros que eu estou me referindo aqui. Então, tem que ser atentado aí também para a condição do descarte desses gases, né, que a gente viu que tem que ser colocado acima pelo menos 30 centímetros, caso não haja nenhuma utilização da parte inferior. Caso haja algum tipo de utilização na parte superior da laje, por exemplo, né, então essa tubulação aí tem que ficar acima de 2 metros, justamente para que ele não receba aí nenhum odor proveniente dessa tubulação. Nós vimos também, né, a distância de 4 metros de aberturas como janelas, portas, também justamente pelo mesmo motivo. Bem, ainda em relação ao subsistema de ventilação, são considerados devidamente ventilados os desconectores, né, as caixas sinfonadas ou sifões, tá, quando ligados a um tubo de queda que não recebe efluentes de vasos sanitários e mictórios, tá, segundo aquelas distâncias já indicadas, né, em relação ao tubo de queda. Em relação ao último pavimento da edificação, são considerados devidamente ventilados os desconectores instalados nas seguintes condições: o número de contribuições for menor do que 15 e a distância entre a ligação de um conector até o tubo ventilador não exceda também ao limite estabelecido pela tabela já apresentada anteriormente. Então, os desconectores de caixa retentora e caixa sinfonada instalados no térreo e ligados ao subcoletor devidamente ventilados também são considerados como sendo ventilados. Os tubos de queda que receberem descargas de mais de 10 andares devem ser ligados à coluna de ventilação através de tubo ventilador de alívio a cada 10 pavimentos a contar do andar mais alto. Em relação ao ramal de ventilação, os diâmetros mínimos a serem utilizados constam na tabela 8 que a gente vai ver aí no próximo slide.
A coluna de ventilação, o dimensionamento pela tabela 9, e o barrilete de ventilação também utilizando aí, né, a tabela 9, correlacionando aí com o número de contribuições Hunter de cada tubulação. Nós temos a tabela 8, né, que aí contém dois tipos básicos de tubulação, né, uma que pega o grupo de aparelhos sanitários, de aparelhos sem bacias sanitárias e com bacias sanitárias, correlacionando aí o número de contribuições Hunter, tá, com os diâmetros respectivos aí, do ramal de ventilação. Em relação à tabela 9, que faz aí o dimensionamento de colunas e barrilete de ventilação, nós temos aqui o diâmetro do tubo de queda, tá, ou ramal de esgoto, correlacionando aqui com o número de contribuições Hunter, tá? Nós temos aqui os diâmetros e aqui nós temos o comprimento máximo permitido aí para cada diâmetro estabelecido. Já as caixas de inspeção, né, como o próprio nome já diz, são dispositivos destinados a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução das canalizações, a junção de conectores e a mudança de declividade entre tubulações. Então, como o próprio nome já diz, né, ela é vital para o bom funcionamento do sistema e também para possibilitar a manutenção. Então, de uma maneira geral, tá, nós temos a seguinte condição. Então, em prédios com mais de 2 pavimentos, a caixa de inspeção não deve ser instalada a pelo menos 2 metros de distância do tubo de queda, que contribuem para a mesma. Então, ela deve ficar aí a distância de pelo menos 2 metros, tá? E, se possível, colocar aí uma conexão, tá, que receba aí essa parte verticalizada do esgoto, tá? Essa conexão, que ela seja realmente reforçada, né? Visto que ela recebe aí uma carga grande e de repente ela pode realmente romper. Então, fica aí a dica. Então, para garantir acessibilidade aos elementos do sistema, devem ser respeitadas, no mínimo, as mínimas condições. Então, a distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 metros. A distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Tá? Então, o coletor público vai passar lá na rua, e aí nós temos que ter aí uma caixa de inspeção localizados aí a pelo menos a 15 metros de distância, justamente para que a gente tenha esse acesso aí de uma forma mais facilitada. Então, os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, provenientes aí de bacias sanitárias, caixa de gordura e caixas sinfonadas, medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores aí a 10 metros. Então, de uma maneira geral, as caixas de inspeção devem ter as seguintes dimensões. Então, profundidade máxima de 1 metro, tá? Forma prismática de base quadrada ou retangular, com dimensão mínima interna de 60 centímetros, tá? Ou cilíndrica, também com diâmetro mínimo de 60 centímetros. Então, tampas facilmente removíveis, tá? E permitindo aí perfeita vedação contra entrada de insetos ou até mesmo a saída dos gases provenientes do sistema, tá? E recomenda-se aí, né, tampa de ferro fundido do tipo leve para locais com trânsito apenas de pedestre e do tipo pesado quando houver trânsito de veículos. Então, hoje em dia, né, nós já temos aí disponível no mercado também, né, essas caixas de inspeção de esgoto pré-fabricada, feito aí com material reforçado aí, plástico, né, e que se adequa também a esse tipo de recomendação. Então, fundos
constituído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar a formação de depósitos também. Em relação às caixas de passagem, tá? Ela tem uma diferença mínima aí em relação às caixas de inspeção, tá? Mas aí vamos ver. Então, os dispositivos que permitem a inspeção, limpeza e desobstrução das canalizações de esgoto são caixas de inspeção com apenas uma entrada e uma saída para o esgoto. Então, cada caixa ela pode ser dotada de grelha, tá? Para recolhimento aí de funcionar aí como drenagem, tá? de áreas, tá? Ou tampa cega também pode ser, tá? Justamente para que ela obedeça aí a distância mínima. As caixas de passagem devem ter a seguinte característica: quando cilíndricas, deve ter o diâmetro mínimo de 15 centímetros e quando prismáticas devem permitir na base a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 15 centímetros. Ser provida de grelha ou tampa cega, ter abertura mínima de 10 centímetros, ter tubulação de saída dimensionada pela tabela 3. Então, as caixas de passagem não podem receber despejos fecais. Então, se receberem despejos de pias de cozinha ou mictórios, deve ter tampa hermética. Se receber aí despejo oriundo aí de mictório, devem ser apropriadas aí ao tipo de material que não sejam atacável aí pela urina. Inspeção e ensaios. Toda instalação nova ou reformada deve, antes de entrar em funcionamento, ser devidamente inspecionada e ensaiada. A execução da instalação deve ser acompanhada por técnico credenciado, a fim de ficar assegurada a obediência às prescrições da NBR 8160, inclusive se a mesma se acha convenientemente fixada e que nenhum material estranho tenha sido deixado no seu interior. Então, depois de assentada a tubulação e antes da colocação dos aparelhos, deve ser verificada a existência de vazamento por meio de teste de água ou de ar. Após a colocação dos aparelhos, a instalação deve ser submetida à prova de fumaça. Então, você insere a fumaça dentro da tubulação para verificar, né, se há algum escape aí, né, de fumaça dentro do interior dos ambientes onde tem os equipamentos instalados. Bem, para resumir aqui o dimensionamento, né, nós temos aqui o uso da tabela 1 e 2 para os ramais de descarga, o 3 para o dimensionamento dos ramais de esgoto, tá? O 4 para o dimensionamento do tubo de queda, o 5 para a parte externa do esgotamento sanitário, das tubulações de esgotamento sanitário, a 6 para o dimensionamento das caixas sinfonadas, tá? A 8 para o ramal de ventilação e a 9 para a coluna de ventilação. Como prometido para vocês, tá? O dimensionamento de um banheiro. Tá? Aqui eu coloquei alguns aparelhos, né? Alguns equipamentos. Tá? Nós temos um bidê, nós temos um lavatório, nós temos uma banheira, nós temos um chuveiro, uma bacia sanitária, que é os equipamentos mais utilizados, né, no banheiro. Então vejam como é estritamente simples o dimensionamento. Então, o primeiro passo é você identificar quais são os equipamentos que vão ser instalados no banheiro. O segundo passo é justamente você pegar aquela tabela 1, tá? Aquela tabela que dita aí quais são os aparelhos sanitários a serem instalados, né? Com os diâmetros mínimos aí das tubulações de esgotamento sanitário, né, para instalação, e relaciona aí com
o número de unidades Hunters de contribuição. Então, vamos praticar isso aí. Então, o lavatório, nós localizamos aqui o lavatório, pronto, lavatório de residência, uma unidade Hunter de contribuição e diâmetro nominal de descarga 40 milímetros. Então, uma contribuição, descarga de 40. Bidê. Bidê e bacias e banheira, tá? Bidê e banheira, né, são equipamentos que normalmente hoje em dia tem uma diversidade bastante grande, né? O bidê não é um aparelho que é comumente instalado, mas aí existem níveis de sofisticação muito grande em relação ao bidê, e a banheira, né, que cada uma tem a sua especificidade. Então, suponhamos que eu consultei o manual, por exemplo, do bidê, e ele tinha lá, né, que exigia uma saída de esgoto com um diâmetro de 40. Então, eu pegaria aquela tabelinha, né, a tabela 2, e verificaria aí a quantidade Hunter de contribuição relacionado a ele. Então, bidê com saída de descarga de 40 milímetros e contribuição Hunter igual a 2. Da mesma forma, da nossa banheira. Então, a banheira, que no seu manual contemplava lá um ramal de descarga de 50 milímetros, quando eu consulto aqui na nossa tabela, nós temos que ela está relacionada com 3 unidades Hunter de contribuição. Então, para finalizar essa parte que necessariamente necessita do sistema de sinfonamento, né, para barrar o acesso dos gases, tá? Nós temos aí o chuveiro. Então, o chuveiro, localizo aqui o chuveiro de residência, contribuições Hunter 2, ramal de descarga 40. Então, nós normalmente temos um chuveiro, a localização aí de um ralo seco, né? Um ralo seco sendo necessária aí uma tubulação de instalação aí para o descarte do esgoto, como sendo de 40 milímetros. Então, como a gente já falou, né, esses equipamentos eles devem ser necessariamente, né, aconselha-se, né, e aí é importante que se tenha realmente esse isolamento, né, da presença dos odores provenientes do sistema de esgoto. Então, eles devem necessariamente ser protegidos por um sistema dotado de fecho hídrico. Então, nós vamos dimensionar aqui a nossa caixinha sinfonada para esse tipo de condição. Então, para dimensionar a nossa caixa sinfonada, a gente precisa saber quantos equipamentos vão estar instalados na nossa caixa sinfonada e quanto representa isso em relação à quantidade de contribuições Hunter. Então, eu vou somar isso de forma bem simples. Então, bidê 2, lavatório 1, banheira 3, chuveiro 2, tá? Totalizando aí 8 contribuições Hunter. Então, eu vou lá na tabela de dimensionamento da caixa sifonada e aí verifico aqui. Tá? Então, de 100 pega até 6, a de 125 pega até 10, tá? E a de 150 pega até 15 contribuições. Então, aqui no caso, tá? A de 125, ela cumpriria aí o requisito. Só que eu, particularmente, eu não conheço nenhuma caixa sinfonada que tenha aí o diâmetro nominal de 125. Então, como não tem comercialmente, então coloca-se aí essa caixinha sinfonada aqui de 150 milímetros, tá? Que supre aí, com certeza, aí a quantidade requisitada no projeto. Para a gente finalizar aí, a questão dos ramais de descarga, tá? Nós temos aqui a bacia sanitária. Então, verificando aí na nossa tabela 1, bacia sanitária tem 6 unidades Hunter de contribuição e 100 milímetros mínimos aí para instalação. Então, esse ramal de descarga aqui da bacia sanitária pegaria aí, no caso, 6
unidades de contribuição com a instalação necessária de 100 milímetros de tubulação. Bem, falta esse trecho aqui, né, do ramal de esgoto. Então, o que a gente faz é o somatório aqui das unidades de contribuição. Então, aí nós já teríamos visto aí que são 8, né? Então, nós consultaríamos aí a tabela, né, para dimensionamento aí, do ramal de esgoto. Então, para dimensionamento desse trecho aqui da tubulação, né? Então, como são 8, então nós necessariamente precisaríamos aí uma tubulação de 75, né, milímetros, que pegaria aí, né, 20 unidades Hunter de contribuição. Então, esse trecho todinho aqui, né, de 75 milímetros. O último trecho aí do ramal de esgoto, né, esse trecho aqui a partir do somatório de contribuição advindo aí da caixa sinfonada e da bacia sanitária, né? Então nós pegaremos 8 mais 6, oriundos da bacia sanitária, daria 14, né? E verificaríamos aí o dimensionamento. Então, a tubulação de 75 milímetros, nós verificamos aqui que ela chegaria aí à condição de absorver até 20 unidades de contribuição. Contudo, tá? O nosso ramal de descarga aqui, ele já vem com a tubulação de 100 milímetros. Então, ele não pode ser diminuído. Tá? Então, como ele não pode ser diminuído, tá? Então aqui, necessariamente, esse trecho aqui, ele teria que ter aí uma tubulação de 100 milímetros. Okay? Para finalizar aí a questão do sistema de esgoto, né? Do esgoto propriamente dito, tá? Então nós teríamos que calcular aí o tubo de queda. Então, considerando aí, né, que nós temos aí, teríamos aí, por exemplo, um prédio de até 3 pavimentos, tá? E nós temos aqui 30 unidades Hunter de contribuição, né? 14 unidades Hunter. Então, nós percebemos aqui, né, que poderia ser utilizada a tubulação de 75, contudo, como a tubulação aqui já é de 100 milímetros, né, nós teríamos que necessariamente utilizar a mesma tubulação. Então, seria aí também a utilização do tubo de 100 milímetros. Então, para finalizar aí o nosso sistema de esgotamento sanitário, então nós teríamos que ver a questão do sistema de ventilação. Para o cálculo do sistema de ventilação, nós teríamos aqui, né, a colocação do ramal de ventilação, né, pegando aqui da saída da caixa sinfonada, né, então ela teria que necessariamente receber aí o ramal de ventilação, né, justamente para captar os gases oriundos aqui do sistema, né, de esgoto, né, fazendo com que esses gases não cheguem na caixa sinfonada. Então ela faz aqui essa coleta e leva até a coluna de ventilação. Então essa caixa sinfonada ela tem que estar àquela distância que nós já vimos que é tabelada, tá? Mas aí o dimensionamento do ramal de ventilação fica a cargo aí de uma outra tabela, né? Então nós verificaríamos aqui. Então ela teria necessariamente receberia aí 8 unidades de contribuição advinda aqui da caixa sinfonada, com mais 6 oriunda aqui da nossa bacia sanitária. Então ela pegaria aí, no caso, 14 unidades de contribuição. Então, como ela pega 14, então nós utilizaríamos a tabela, verificaríamos aqui ó, que até 17 unidades de contribuição é necessário aí uma tubulação de ventilação de 50 milímetros. Então, essa tubulação aqui de ventilação seria de 70 milímetros. Para o cálculo da coluna de ventilação, nós também utilizaríamos aí uma das tabelas, né, e verificaríamos aí a condição. Então, verificando lá a nossa tabela, também encontraríamos aí que seria necessário aí uma tubulação de 50 milímetros. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até mais.